O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lábio. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesse tempo da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, nós estamos ouvindo, durante vários dias, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é um dos que mais fala da ação do Espírito Santo. Ele é dividido mais ou menos assim, esse livro. Os primeiros capítulos, até o meio, falam mais de São Pedro. E do meio para o fim, vai falar mais de São Paulo. Quem foi na missa durante essa semana, viu o trabalhão que deu, porque Pedro e João, no templo, curaram um paralítico. Deu os 2 trabalhos. O paralítico não saiu dos pés dele. Eles me curaram, coisa boa, agora eu vou andar com vocês. E por outro lado, as autoridades judaicas queriam matar o Pedro e João porque curou. Ficava perguntando: quem mandou curar? Quem permitiu vocês curarem? E Pedro, corajoso, deixa bem claro: não fomos nós que curamos. Quem curou foi o Cristo que vocês crucificaram. Ele nos usou como instrumentos, mas Ele que cura. Hoje também, no livro dos Atos dos Apóstolos,
a gente vê outros apóstolos, parece que até outras pessoas, eles não têm mais medo de dizer que eles são seguidores de Cristo, eles não têm mais medo de jogar na cara deles: olha o que vocês fizeram com o nosso Senhor, vocês o crucificaram. E agora há uma multidão crescendo cada vez mais dos que vão para escutar a pregação de Pedro, que são curados, que são libertos. Chega a dizer o texto: alguns eram levados em camas, em macas, carregados, nem se fosse para ver a sombra de Pedro passar sobre eles. Não é assim que a gente vê na televisão, né? Quando o Papa está passando lá na praça de São Pedro, no Papa Móvel, a alegria daquelas pessoas por poderem ver o representante de Cristo na terra. Quando o Papa abençoa, quando ele toca alguém, uma criancinha, um casal, quando ele pega uma criança deficiente, no último domingo, com todo o sofrimento, né, passado pela doença, com toda a debilidade, ele ainda passa de carro naquela praça e consegue ainda lá de cima dar a bênção Urbi et Orbi, de Roma para o mundo, de Roma para a humanidade. Ele abençoou e morreu num dia solene, né? Na segunda-feira da oitava da Páscoa, fez também a sua Páscoa, que o Papa Francisco, que sempre pedia no final de cada pronunciamento: rezem por mim. Agora nós que pedimos que ele lá no céu reze por nós. Assim é um pouquinho da primeira leitura. Nosso evangelho de hoje, ele começa dizendo assim: no primeiro dia da semana. Guarde essa frase, porque no tempo da Páscoa ela vai ser repetida. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. No primeiro dia da semana, os 2 discípulos de Emaús. No primeiro dia da semana, nós queremos, os apóstolos querem nos mostrar que o primeiro dia da semana, o dia Dominus, o domingo, é o dia do Senhor. É o dia que a comunidade se reúne, é o dia por excelência de celebrar a Santa Missa. E no primeiro dia, os discípulos estavam em casa, só que de portas fechadas, com medo, não do povo judeu, mas das autoridades judaicas. O mais difícil de abrir não é uma porta. Podemos abrir com chave, com a maçaneta, ou até com um pontapé. A porta do coração, que ali nós temos o Cristo com o seu rasgado, é a porta mais difícil da gente abrir, é a do coração, para que Ele possa entrar e reinar com a sua misericórdia na nossa vida. Eles estavam então de portas fechadas, mas Jesus entrou. Ele é o ressuscitado e se colocou no meio deles, no centro da comunidade. Não se colocou atrás, mas no meio. E aí Ele vai colocar-se e dizer: a paz esteja convosco. Em 3 momentos do Evangelho, no versículo 19, no versículo 21 e no versículo 26, ele vai repetir a mesma coisa. O medo, quando ele é grande, ele até nos paralisa de fazer o bem, nos paralisa de avançar em alguns projetos. Eles estavam com muito medo, e Jesus 3 vezes vai dizer: a paz esteja convosco. Paz aqui significa shalom. Shalom não é qualquer paz, a paz de Cristo, é a paz em plenitude, é a plenitude da paz. Quando ela chega, ela nos dá coragem, ela faz nos enxergar. E quando Jesus diz isso, Ele ainda vai mostrar
as mãos e o lado, porque o ressuscitado traz também as marcas do crucificado. Mas sempre que a comunidade está reunida, Jesus está no meio de nós, né? Nós respondemos na missa, né? Ele está no meio de nós. E depois que ele mostrou o seu lado aberto, a sua mão, ele ressuscitado, os discípulos se alegraram por verem que era o Senhor. Alegria é fruto da Páscoa. E aí então ele diz assim: como o Pai me enviou, ele é o enviado do Pai, o Verbo se fez carne, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando nós somos batizados, automaticamente nós somos enviados. Todos nós devemos achar ou entender que a nossa vocação também é de sermos enviados por Deus, enviados para fazer um mundo melhor, enviados, como disse hoje o Evangelho, os seus ministros, para perdoar, enviados para você fazer a sua família mais santa, melhor. Nós somos enviados. E aí, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para São João, o Pentecostes acontece no mesmo domingo da ressurreição. Para São João, o Pentecostes, o envio do Espírito Santo, acontece no domingo de Páscoa. Eles receberam o Espírito Santo, é o sopro, Gênesis 2:7, o sopro de Deus no Antigo Testamento. E vai dar uma missão: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoardes, eles serão retidos. É o ministério da reconciliação que ele dá aos apóstolos seus. Tomé, que era um dos 12 apóstolos, Tomé foi, para nós católicos, o maior missionário que a Índia teve. Ele que evangelizou a Índia. Ele é muito venerado pelos católicos, pelos ortodoxos e pelos cóptas. Tomé tinha esse apelido de Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Nós não sabemos se ele teve um irmão gêmeo, mas nós entendemos que gêmeo aqui é quem tem os mesmos sentimentos que Cristo. Você pode até se questionar: mas aí no Evangelho, o Tomé não estava lá nesse dia. É porque a nossa fé também, ela passa por tribulações. Olha como Tomé era um homem de fé. Lá em Betânia, lá onde Jesus ressuscitou Lázaro, eles estavam, os discípulos, morrendo de medo, como no Evangelho de hoje. Estavam todo mundo com medo. E aí então, é Tomé que vai dizer, no medo de todo mundo: vamos morrer com ele. Tomé que diz essa frase: vamos morrer com ele. No outro momento também, lá na última ceia, Jesus diz assim: eu vou para o Pai, lá eu vou preparar um lugar para vocês. Tomé não entendeu, ficou meio: o que ele está querendo dizer? E aí é Tomé também que pergunta, né? Para onde você vai, Senhor? Se nós não conhecemos o caminho. Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns dizem assim: sabe por que Tomé não estava lá na casa trancado com eles? Porque Tomé não estava com medo. Por isso que ele não estava ali. Ele não estava com medo da perseguição, não estava trancado. E aí então, como Tomé não estava lá, uma hora ele chegou. Tomé chegou,
a casa, os discípulos fizeram o quê? O que cada um de nós faria se tivesse visto Jesus. Quando a gente recebe uma notícia boa, Tomé, Manemar entrou aquela porta para dentro, os discípulos já chegaram com aquela alegria: Tomé, meu irmão, você não sabe o que aconteceu, nós vimos Jesus, Ele está vivo, Ele esteve aqui no meio de nós. Aí Tomé, ele é especialista em murchar bexiga, ele fala assim: não acredito. Os discípulos ficaram meio murchinhos, porque eles estavam contando com tanta alegria, com tanto entusiasmo: Tomé, é verdade, Jesus ressuscitou, está vivo. Aí Tomé parece ser muito empírico: se eu não ver as marcas da mão dele, eu não acredito. Se eu não ver o seu lado rasgado, que eu possa tocar, ver e tocar, eu não vou acreditar. E ainda hoje, tem gente na igreja, se o quadro da misericórdia não sair raios para a pessoa ver, ela não acredita. O que mais precisa Ele fazer de tudo que Ele já fez por nós? Nós às vezes ficamos pedindo prova para Ele, e Ele já deu toda a prova do seu amor por nós. Eu às vezes fico pensando, é um pensamento particular meu, que nós, dentro das nossas casas, nós conhecemos tão bem quem mora conosco. Nós sabemos quem tem chulé, quem não tem, quem não lava a louça, nós sabemos quem que é o fofoqueiro dentro de casa, nós sabemos tudo isso, nós sabemos a mania, na comunidade também, a gente que mora junto, a gente sabe, aquele ali reclama demais, aquele outro, nós sabemos de tudo isso, fora os julgamentos que a gente faz sem saber. Fulano parece que ele é assim, ciclano, nem Beltrano ainda, Eu acho que Tomé tinha um pouco disso, de que nós temos uma dificuldade enorme, que é um pecado, de não acreditar que o irmãozinho que a gente conhece, e até sabemos o pecado deles, a fragilidade, a gente acha que ele não vai mudar. Aquele fulano vai mudar nada, vai morrer assim. Para Deus nada é impossível, e a gente tem dificuldade de acreditar que o outro vai mudar. Eu imagino assim, Tomé entrando na casa e o Pedro chegando falando para ele: Tomé, Jesus esteve aqui. E Tomé olha para ele e fala assim: meu irmão, esses dias atrás, sexta-feira lá, você negou o homem 3 vezes, você quer que eu acredite em você agora? Aí vem os 2 irmãozinhos lá, cara lavada, o Tiago e o João: Ô Tomé, Jesus esteve aqui. Meu irmão, sai fora. Vocês agora há pouco estavam querendo ocupar um lugar à direita e um à esquerda deles. Vocês que explodem por qualquer corzinha, olha o perigo de vocês, boa nerds, para acreditar em vocês lascada de lá. Aí vem o outro e fala também: eu sei da tua vida, do teu pecado. Às vezes a gente para nisso. Precisou Jesus vir 8 dias depois, oitava da Páscoa, e ele entra e se coloca de novo no meio deles e fala de novo, 3ª vez: a paz esteja convosco. E fala para Tomé: põe tua mão aqui. Eu acho que o Tomé queria entrar debaixo de uma mesa. Tomé deve ter ficado mais vermelho que o pimenta. Tomé deve ter dito: meu Deus, por que eu não acreditei? Por que eu fui tão fechado e não acreditei? Põe tua mão aqui. Não, Senhor, pelo amor de Deus, me desculpa. Tomé, você está falando isso porque você está me vendo? Guarde isso, meu irmão. Felizes os que acreditaram sem ter visto.
quem acredita sem ter visto. Só que Tomé vai dizer uma das maiores profissões de fé da Bíblia: meu Senhor, Kyrios, e meu Deus. Que hoje também nós possamos fazer essa experiência feita pelos discípulos da ressurreição, e nos encontrar com esse Jesus que nos traz a paz, mas também que nos envia, que nos traz a paz, mas nos ajuda a renovar a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.